Imaginem um cenário onde eventos e decisões políticas parecem cada vez mais desenhados para alinhar com profecias antigas, de tentativas de assassinato a líderes deixando a disputa e mudanças estratégicas em partidos. Estamos vendo isso acontecer bem diante dos nossos olhos, mas será que estamos realmente prontos para o que pode vir a seguir? Hoje vamos mergulhar em uma análise profunda do que muitos acreditam ser uma manipulação das massas em um nível global. Vamos examinar o impacto dos recentes acontecimentos políticos e discutir como o Projeto 2025 pode influenciar o futuro, levando-nos a uma realidade que se aproxima das advertências bíblicas sobre os tempos de provações e domínio religioso. Preparados para entender como tudo isso se conecta? No trecho do vídeo a seguir, o professor Walter White vai nos explicar tudo. Então vamos pro vídeo. Hoje eu também gostaria de falar sobre algumas coisas que vocês têm falado ali no programa. Atualmente nós temos visto o que aconteceu com o Donald Trump, a tentativa de assassinato, o Joe Biden saindo da disputa e a Kamala Harris entrando. E, para mim, tudo isso tem muito que ver com aquele Projeto 2025, sobre o qual vocês falaram não há muito tempo. Sendo assim, será que vocês podiam falar um pouco da importância de levarmos essa mensagem adiante, uma vez que tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos? Veja, a nossa igreja está dormindo, não é? Sim, ela está. O que dizem amplamente as profecias? Elas dizem que este mundo voltará para uma situação muito semelhante àquela da Idade Média, na qual a igreja ditava a moralidade por meio da lei. Isso parece impensável debaixo de uma administração do Biden ou da Kamala Harris. É verdade. Ainda assim, a profecia diz que vai acontecer. Mas como se dará isso? Para tal, os cristãos precisam ser unidos, acreditando que precisam tomar o controle do mundo, do contrário, ele vai acabar. Então, na dialética hegeliana, como se consegue isso? Bom, digamos que haja um manipulador de marionetes por trás de tudo, tentando conduzir a mente das massas até o ponto em que digam: chega, já basta, a moralidade precisa ser imposta. Para isso, você precisa usar algumas táticas de choque. Vamos apresentar a seguinte mensagem: eu vou dar poder às igrejas a partir do primeiro dia. Quem disse isso? Donald Trump disse isso. Vocês nem sequer precisarão votar de novo, uma vez que eu tiver feito isso. Bem, isso envia uma mensagem poderosa para o mundo. E enquanto isso, vamos atacar o cristianismo por todos os lados. Vamos promover a agenda da lacração, os transgêneros, todas essas questões. Por exemplo, recentemente vimos as Olimpíadas de Paris, que enfureceu o mundo cristão, não é? Fazendo-os dizer: precisamos nos unir. Vamos dar um basta nisso, chega! Isso não está acontecendo no mundo hoje? Sem dúvida. E eu não acho coincidência que isso tenha acontecido bem em Paris. Afinal, aquela cidade tem uma... Veja o que aconteceu em 1798. Não foi o resultado de... Me fugiu a palavra agora. Como é que era? onde a era da razão... Sim, onde o secularismo nasceu. Foi na França. Sem dúvida alguma. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a base dessa ideologia que diz: faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Muito bem, se você quer criar simpatia pela causa, então, alguns eventos, sejam eles reais ou armados, que possam solidificar essa mentalidade, são muito úteis. Digamos, por exemplo, a tentativa de assassinato do Trump. O que isso fez com a mentalidade de muitas pessoas? Não criou um laço de simpatia? Sem dúvida. Até mesmo o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, fez comentários muito favoráveis ao Donald Trump depois da tentativa de assassinato. Sim, ele era de esquerda, mas a questão é que o diabo sabe como a imagem de um mártir pode mudar as coisas. Aliás, foi por causa dos mártires que ele não conseguiu vencer a igreja. Então ele sabe que quando tem um mártir, todo mundo tem simpatia por ele, então ele usa isso. E veja, nós não sabemos quem vai ganhar as eleições. E nós também não estamos apoiando um lado ou o outro. Mas para mim é muito interessante que este fórum de pensamento
que elaborou o Projeto 2025, tem literalmente dito que essas coisas devem ser implementadas a partir do primeiro dia. Eles também disseram ter a esperança de que isso aconteça sem derramamento de sangue. Eles esperam que seja assim. Portanto, se a esquerda aceitar a derrota, será uma revolução sem sangue. Mas eles também disseram que, se a esquerda ganhar, eles farão a revolução da mesma maneira. Sendo assim, tanto faz quem ganhe, porque seja um como o outro, isso pode resultar em uma guerra civil naquela nação, o que levará as coisas na direção da profecia, seja a esquerda ganhando ou a direita ganhando. Se a direita ganhar, bem, já está lá no Projeto 2025 a intenção de implementar um decreto dominical. Isso está muito claro ali. Sim, página 581. Então, esquerda ou direita, com ou sem guerra, com ou sem derramamento de sangue, a profecia bíblica vai se cumprir. E essa é a mensagem. E o clima e a atmosfera que se tem no mundo agora mesmo está tão favorável a isso que, seja por meio do voto ou por meio da força, eles vão conseguir o que querem. Exatamente. Ellen White é clara quando ela fala sobre guerra civil, quando ela fala justamente sobre as nações que vemos hoje em conflito, quando fala sobre a separação daqueles que têm e dos que não têm. Os que estão famintos e necessitados vão acabar se revoltando. Nós vemos isso acontecer na profecia. Nós teremos o caos econômico. Correto? Não é o que diz Mateus capítulo 24? Exatamente. Portanto, o cenário profético está todo pronto. Basta os jogadores se sentarem para moverem as peças. É verdade. Muitos deles mal podem esperar para fazer isso. Mas eu gostaria de falar sobre outra coisa também. Com relação à igreja estar dormindo e Apocalipse dizer que somos a igreja de Laodiceia, recentemente nós temos visto declarações públicas, e eu não sei se vocês querem falar sobre isso, mas recentemente o Ben Carson deu uma entrevista e ele fez umas declarações intrigantes. Primeiro, ele falou que não tem nada na Constituição que separe a igreja do Estado. Ele também disse que o Donald Trump é um escolhido de Deus para salvar a América. E ele também disse que deveríamos incluir os 10 mandamentos em nossas escolas, dando a entender também que deveria ser incluído nas instituições na América em geral. Mas isso tudo vai diretamente contra o que diz o espírito de profecia. E o Ben Carson talvez é o adventista mais preeminente no mundo. É o mais reconhecido. Sendo assim, eu gostaria de saber o que você acha dessa questão. Não sobre ele, mas sobre o adventismo como um todo. Afinal, a mensagem do Ted Wilson foi: fiquem firmes. No entanto, parece que nós estamos amolecendo. Sabe, é como o ecumenismo. Alguns irmãos pensam que estarmos dentro de um sistema ecumênico pode ajudar a aumentar a nossa influência sobre as outras religiões. O mesmo acontece dentro da esfera política. Alguns acreditam que estar dentro do sistema político pode nos ajudar a influenciar as pessoas desta área. Mas a história mostra que é exatamente o contrário. É muito mais provável que nós sejamos influenciados justamente por aqueles a quem queremos influenciar. Ellen White dá um conselho muito claro de que não devemos nos envolver em política. Veja, eu não estou julgando a mentalidade das pessoas que escolheram se envolverem com essas coisas. Eu só estou mencionando o conselho que nos foi dado para não nos envolvermos com isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto 2 é a respeito dos 10 mandamentos. Alguns estados já decidiram isso e eles esperam que a coisa seja levada até a Suprema Corte. E por que eles querem que chegue à Suprema Corte? Porque eles querem o apoio dela. Querem que ela diga que não há problemas com a união entre a igreja e o Estado. Outro detalhe importante é: quais 10 mandamentos serão colocados nas escolas? Será que serão os 10 mandamentos da Bíblia ou os 10 mandamentos do Papa? Há uma grande diferença. O que diz o Projeto 2025, Martin? O dia oficial será o domingo. O domingo será o dia oficial. Ainda que no documento eles reconheçam que há pessoas que guardam sábados diferentes, o documento diz claramente que o dia oficial é o domingo.
Sim. Você já viu a tabela profética do Collier? Sim, A tabela dele mostra claramente como a marca da besta virá em fases. Não será algo forçado repentinamente. Será semelhante ao que vimos em 2020. Ou seja, primeiro será sugerido, depois recomendado, depois algo pedido e finalmente obrigatório. Portanto, estamos vendo isso começar no projeto 2025. Mas alguns acham que não tem perigo algum, já que esse projeto abre exceção para o sábado, mas nós sabemos como funciona a coisa. Isso não será mantido indefinidamente. por acaso o Trump é favorável à união das igrejas? Claro, E o presidente da Câmara também não é? sem dúvida, o Mike Jones. Sim, o Mike Johnson é. Sim, o Johnson. O vice-presidente também? E o que dizer dos governantes do mundo? O governante do estado da Flórida, o governante do estado da Pensilvânia. Eles não são favoráveis à união entre a igreja e o estado? São dominionistas. Mas o reino dos céus é algo que Jesus estabelecerá na sua vinda. Não é algo que os homens farão antes que ele venha. Quando eu estava estudando quem escreveu o projeto 2025, eu vi que foi o Paul Dance. Quando você vê o histórico dele, você vê que ele foi criado como católico e o pai dele foi condecorado em um colégio jesuíta, onde passou por um treinamento jesuíta. Ele esteve na escola elementar católica e uma universidade jesuíta. O pai dele trabalhou muito de perto com o Dr. Ben Carson. Ele também foi um médico lá na Johns Hopkins. Mas você consegue ver que eles estão de um lado das coisas. Eles veem que o tempo é curto e eles também estão movendo numa direção. É por isso que é tão importante que o povo de Deus acredite na mensagem, que nós saiamos para pregar as 3 mensagens angélicas e não sejamos omissos de qualquer maneira. A história está confirmando a visão profética adventista aos olhos de todo o planeta. Amigos, a Bíblia é clara. Estamos vivendo em tempos proféticos e críticos. Em cada evento ao redor do mundo, vemos sinais se cumprindo. Não apenas em crises políticas e sociais, mas em uma verdadeira batalha espiritual. Ouçam o que Ellen White escreveu em Conselhos para a Igreja, página 36. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Veja também o que ela escreveu no livro Educação, página 228. Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos. As combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa. Tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. O que vemos? Um cenário de instabilidade crescente, de poderes econômicos centralizados e tensões sociais que refletem exatamente o que foi profetizado. A realidade é que o mundo caminha para um ponto de ruptura e, como cristãos, precisamos despertar. O apelo de Efésios 5 ecoa para nós hoje. Acompanhe comigo. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andas, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Então, se esse conteúdo te despertou para os eventos proféticos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, que possamos continuar juntos, aprendendo e nos preparando para o que está por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.